Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Estou aqui, como sempre, com outras duas cunhãs jornalistas num episódio especialíssimo. Olha, não vai se acostumando mal, não. Mais de um episódio por semana. Vou te falar, viu? Claro, Ebele Rebouças, tudo bem? Mulher, estamos tão trabalhadoras. Olha aí, o povo tanto que pede, né? Não mais de um episódio por semana. Pois estamos aí, depois de 3 anos, estamos conseguindo fazer Não vamos se 2 acostumar. episódios na semana. Mas não se acostumem não, viu? Que a Maria, desde cedo que a gente corre com esse negócio. Nossa Senhora, não para, não para, não para, né, Inês Aparecida? Me chegou, suei, 2 episódios na semana, né? Ave Maria, mas vai ser bom, Não, vão gostar. vai valer a pena, porque o entrevistado Vai. merece, a gente não... É jornalista, a gente gosta de coisa quente, sabe a coisa? Na quentura, então, tem que jogar na quentura. E aí, vamos aproveitar, porque antes de apresentar o nosso convidado, né, a gente vai fazer uma publi. Ah, que legal, gente, olha que coisa maravilhosa, mas anunciando um negócio incrível, maravilhoso mesmo, que todo mundo vai poder curtir, que é o show do Lenine, todo mundo que está em Fortaleza, né? O show do Lenine, que vai acontecer no dia 9 de junho. Como é que vai ser esse negócio, Ebele Rebouças? Vai ser o zóio da cara? Como é que vai ser esse negócio? Mulher, o show do Lenine no Shopping Rio Mar Fortaleza, dia 9 de junho, às 19h30, vai custar um total de R$ 0. R$ 0, show gratuito, um evento gratuito na Praça de Alimentação, tá? No piso L3, reforçando dia 9, uma sexta-feira, é o imprensado do feriado de Corpus Christi, às 19h30. Gente, é imperdível, na boa. Lenine maravilhoso num show gratuito, é imperdível. O show está marcado do Lenine, é 19h30, mas antes já tem um show de abertura a partir das 18h30. Lembrando que é Shopping Rio Mar, Fortaleza, aquele ali do Papicu. E esse show, minha gente, faz parte da campanha do Dia dos Namorados. E a campanha do Rio Mar acontece do dia 1º ao dia 12. É o seguinte, a cada R$ 100 de compra, você troca por um número da sorte para participar do sorteio para viagem de cruzeiro para a Grécia. Mulher, eu vou comprar um Ai, presente pro papai. cônjuge, vou comprar um presente para o cônjuge, nem que seja Tu um. nem ia não, né, Inês? Mas depois Não. dessa possibilidade aí, dessa Teve uma mamata do vez que eu número dei da uma sorte. sandália velha de borracha para ele, mas foi. O Ele bichinho. ficou muito feliz. Mas agora ele vai ser um presentinho melhor, vou comprar no Rio Mar para ver se eu ganho essa viagem, que eu já estou pensando na lua de mel, eu na Grécia, e eu Antônio Luiz. Ia ser Maria, tudo, fazendo Inês, pose. ia ser tudo. Apoiamos, apoiamos. Pois pronto, gente, fica aí. E Santorini, quero ir. Recado dado, recado dado. Então fica esperto, não vai perder essa, tá? Agora sim, vamos, né, falar do nosso convidado especial, porque assim, não é todo dia que tem episódio extra para todo mundo das Cunhãs, 2 na semana, não. É um convidado mega especial. O deputado federal José Nobre Guimarães topou falar com a gente, finalmente. E aí, vamos ver, né, como é que foi. Bom, gente, dizer que esse episódio é especial de fato, não é exagero, porque, enfim, temos como convidado um dos nomes mais importantes do governo Lula na atualidade, o deputado federal José Nobre Guimarães, do PT do Ceará. Muito, muito obrigada por ter recebido aqui a gente. Nós estamos recebendo o senhor, mas o senhor atendeu o nosso chamado. Obrigada mesmo e seja muito bem-vindo, viu, deputado? Tá bom, eu que agradeço, viu, Camila, Inês e Éber, e de Brasília, porque minha agenda é tão louca. Depois do churrasquinho de sexta-noite, na Alvorada, eu fui para o Ceará no sábado, fiz um monte de agenda e voltei ontem à noite. E disse, olha, eu já fiz tanta coisa hoje aqui em Brasília para botar as matérias terça e quarta, mas não estou cansado, não. Eu parei um pouquinho agora. Eu estava com a presidenta Gleice agora há pouco, conversando, e disse, Gleice tem que terminar, que eu vou dar uma entrevista. Para quem? Para as cunhãs. Quem? Eu disse, para as pessoas poderem entender, né, Inês? Mas é uma alegria imensa. Quem sabe, porque a Gleice é outra cunhã também. Ela um dia pode, quem sabe, dar uma entrevista pra gente. Vamos ver, né? Quem sabe. Eu vou sugerir para ela, Pronto, aí fica conversa de 3 mulheres, 4 mulheres, é muito bom. Sempre rende pra caramba. Bom, a gente sempre tem uma sistemática que é assim, uma de nós faz a apresentação do convidado, né, com as devidas honras. A gente vai fazer, lógico, uma apresentação curta, mas para quem não sabe, a gente já fez um episódio todinho sobre o deputado José Nobre Guimarães, que é o episódio número 135, um verdadeiro desvendando sobre ele, sobre a vida dele e tudo mais, mas aqui vai ser só um resumo. Vou passar a palavra para Inês Aparecida. Inês, fique à vontade, faça as honras. Pois vamos lá.
José Nobre Guimarães nasceu no distrito de Encantado. Acho tão lindinho esse nome. Em Quixeramobim, em Veio para 1900. encantar o mundo, né? Não é? Eu acho tão lindo. Em Quixeramobim, em 1959. Eu vou dizer a data, que homem não tem esse negócio de negar a idade, não. Quando chegou a Fortaleza para estudar, em 77, ele precisava também trabalhar. E se apresentou na secretaria do Colégio Rui Barbosa. Se não foi, depois você me diz. E foi aceito. Aí, quando pediu, conversou lá, a secretária era até a Valdívia Viana, e um dos donos do Colégio Rui Barbosa era Arley Sá da Silveira, já faleceu. E ele chegou lá, muito falante e tal, legal, disse o que é que sabia fazer e foi aceito. E apresentou um documento que ele tinha, era um certificado de datilografia. É o fraco, Guimarães, tinha um curso de datilografia, que naquele tempo era, eu fiz também. Era assim, Era o diploma. Era o diploma. não, diploma de datilografia. Era o diploma. Diploma. Aí, quando pediu, sim, vai ser contratado, começou a trabalhar no Colégio Rui Barbosa. Não existe mais. E pediu os documentos do Guimarães e nada dele trazer, segundo a Valdívia. Mas sabe o que era, gente? É pelo seguinte, é porque aquele tempo era o auge da ditadura militar, e o Guimarães tinha um irmão, que é o Genuíno, José Genuíno, que era guerrilheiro, foi guerrilheiro no Araguaia, e estava preso e tal, e ele tinha medo, porque naquele tempo era assim, se ele fosse parente, aderente de alguém assim... E ele estava preso, Inês, no Paulo Salazar, era preso político. Pois é. Estávamos 9 presos políticos no Paulo Salazar, em Fortaleza. Pois então, aí, segundo me contou essa pessoa, que é a Valdívia Viana, você tinha medo que alguém soubesse que você era irmão do Genuíno naquele tempo e não lhe empregasse. Mas foi empregado, trabalhou bem direitinho, com diplomas de datilografia e tudo. Filho de dona Laís e de seu Sebastião Genuíno, Guimarães é advogado e, desde jovem, tem forte atuação política, sobretudo nos bastidores. Começou assessorando a então deputada Maria Luísa Fontinelli, naquela época era do MDB, né? Eleita depois a primeira mulher prefeita de capital. Em 85, na prefeitura, foi chefe de gabinete da Maria e depois presidente do Instituto de Previdência do município. Depois teve outros cargos na executiva do PT até assumir pela primeira vez como deputado estadual em 2000. Ocupando de imediato a liderança da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Atualmente, o Guimarães é deputado federal em seu 4º mandato, pelo Partido dos Trabalhadores. É o quinto, gente. É o quinto, né? Então pronto, 5º mandato pelo Partido dos Trabalhadores. E agora atua como líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. É uma função mega importante de articulação do governo com os congressistas. E já foi várias vezes indicado na lista de parlamentares mais influentes do Congresso. E, para quem não sabe, mas eu já falei, o Guimarães tinha um irmão na política, que é o Genuíno, esse que na época que ele chegou aqui estava preso, que foi presidente nacional do PT. Fizemos há pouco tempo, deputado, o seu desvendando, que é o que a gente chama a biografia não autorizada, né, da pessoa. E uma das coisas que ouvimos sobre o senhor é que em 2026 será candidato ao Senado. Será que é verdade isso? Que nenhum trem vai empatar a sua candidatura. É isso mesmo? Para o próximo ano, daqui a 2 anos, o senhor será candidato ao Senado? Inês, veja, eu já cumpri várias missões no Ceará e aqui, né? E eu tenho muito compromisso com essa ideia de projeto, de construção coletiva. E no Ceará, todas as vezes que eu fui chamado, e vou revelar para vocês, em 2014 eu era pré-candidato ao Senado, e eu tinha assim, uma vontade imensa de disputar com o senador Tasso Gereissati, né? Eu tinha vontade, ele estava disputando a eleição, aí o Cid Gomes, governador, me chamou, e isso estava tudo arrumado dentro do PT e tal, aí o Cid Gomes, o governador, me chamou e disse, preciso de você. Nós temos que indicar 2 nomes para o governo do Estado para poder ganhar do Eunício. Ou é a Isolda, ou é o Camilo. Camilo era deputado estadual e secretário das cidades, lembra? Camilo e a Isolda. Quem você prefere um dos dois? Você topa renunciar a essa sua postulação? Aí eu vou contar uma. Eles estavam ali no palácio, naquele R na RO,
estava fora desse escritóriozinho do Cid. O Cid me chamou fumando, feito um caipira que ele fuma muito. Aliás, me acordaram de madrugada, era véspera da convenção. A convenção era domingo, isso foi sexta-feira de madrugada. Aí foi até o Jeová Mota, ele mora no meu prédio, foi lá bater na porta, batia, disse, vixe, arrombaram, estão querendo arrombar minha porta. Era o Jeová Mota. Aí ele mandou a missão. Eu disse, Cid, me dê pelo menos meia hora. Mas eu não tenho como negar. Aí ele saiu fora, estava o Ciro, Mauro Filho, Zezinho Albuquerque e Domingos Filho. Ele disse, o Ciro falou assim, vocês precisavam ter o espírito desse rapaz. Eles estavam querendo ser candidato a governadores todos, né? Aí eu disse, Cid, eu vou dar uma conversada. Eu saí tonto, isso era 2 da madrugada para 3 horas. Eu não tinha com quem conversar, nem tinha como chamar assessor. Aí meu assessor na época, o John e um outro, chamei para tomar um café, 4 horas da manhã, naquela padaria ali da Estados Unidos. Abrindo a padaria. Não, apesar que ali a Monte Carlo fica aberta. Eu estava desesperado. Nesse ínterim, ligaram para mim, o PV, o Arialdo, e Vivo, e todo mundo ligando, qual era o desdobramento que eu ia dar. Aí eu disse, liguei, eu disse, se você quiser falar comigo, pode ligar lá para casa. Quando foi 4h30 da manhã, depois desse café lá com os meninos, eu disse, governador, topa a parada. O nome que eu vou indicar, todo respeito a Isolda, é o Camilo, que ele é do PT, filiado ao PT. Vai lá no Camilo e comunique a ele. Aí eu saí da casa do Camilo, apartamento, ele estava de bota que ia assistir o Jogo do Brasil. Aí eu disse, Camilo, uma missão. Você está louco? Aí chamou a Ronelli e tal. E assim foi esse desfecho, né? Quer dizer, então, eu fui muito generoso, né, Inês? E depois, agora, nessa última, outro gesto muito importante, o Camilo me chamou, o PT tinha alguns pré-candidatos, os 2 nomes que o Lula dialogava para ser, ou era a Luiziane ou era eu. Agora para governo do Estado, todo mundo sabe, né? E eu fui chamado pelo Camilo, então o governador, e disse, as pesquisas indicam que o nome tem que ser um nome novo para derrotar o Roberto Cláudio, o capitão, disputa pesadíssima. Entre os nomes mais antigos que tem algum desgaste, estamos avaliando que é melhor um nome novo. Dá para abrir, a convenção do PT é marcada, dá para aceitar o Elmano? Governador, se é pelo projeto, eu aceito. Então, vamos para a convenção do PT, indicamos o Elmano em plena concordância com os partidos da aliança. E assim tem sido essa minha trajetória de muito compromisso com o projeto no Ceará, que hoje o Elmano lidera, e eu já comuniquei a todos que eu estou no 5º mandato, né? Já fiz quase tudo aqui na Câmara, só não fui presidente, porque não tive força ainda para ser. Né? Quem sabe um dia. Mas a minha disposição mesmo, Inês, eu quero, um projeto nacional, do PT nacional. Se der, tudo bem. Já tenho 5 mandatos, tá bom. Eu 60 e poucos anos, eu estou pronto para qualquer missão. Claro que, como eu sei que o Elmano é candidato à reeleição, o que eu gostaria um dia é ser governador do Ceará, mas como eu sei que o nosso candidato à reeleição é o Elmano, mas a vida que segue, eu sou muito novo ainda, né? Ora, se minha mãe, o pessoal diz lá em casa que minha família, meu pai faleceu com 94 para 95, minha mãe está com 98. E com a força que ela me dá em minha vida, eu acho que eu vou chegar a uns 100, né? Então tem muito tempo aí. Fácil. Enfim, mas eu quero mesmo, viu, Inês? Não escondo de ninguém. Claro que não é uma decisão pessoal, é partidária, mas vamos levando. Se eu entregar as coisas aqui para o Lula, eu saio forte para qualquer missão. E, deputado, o senhor falou de projeto, mas aqui no Ceará acabou acontecendo o fim do projeto, né, da aliança com o PDT, que já vinha de longa data, né? E o senhor, de fato, foi o primeiro a esboçar, fora o Ciro Gomes, né, que vinha dando aqueles ataques ali, detonando o PT de todos os lados, mas do lado de dentro, assim, de quem estava dentro da aliança local, o senhor foi o primeiro a esboçar realmente, não, pode ser, o PT pode ir sozinho, né? Começou a dar umas entrevistas dando essa sinalização. E isso acabou acontecendo. O senhor acha que é possível resgatar essa aliança em algum momento com o PDT? O Cid Gomes tem essa vontade, né? Ele é a figura entre os Ferreira Gomes que tem essa vontade, mas o Ciro continua do outro lado, o Roberto Cláudio, enfim. Eu tenho uma contradição, né, Camila, que é assim, o PDT nacionalmente integra a base do governo Lula. Aliás, o André Figueiredo tem ajudado bastante nas votações aqui. Tem um ministro que é o Lupe. E no Ceará tem esse problema do enfrentamento com o PT. E o Ciro Gomes faz críticas ao governo Lula. Então, primeiro tem essa contradição que caberá ao PDT resolver. Segundo,
o Cid tem trabalhado para manter a aliança. Evidentemente que essa aliança tem que ser mantida sob novas bases. É um novo momento que o Ceará viveu nessa disputa eleitoral, é um nome novo que vai liderar o Estado pós 2 grandes governos, que foi o Cid e a Camila agora, que saiu com 80 e poucos por cento de aprovação. Então, eu acho que a vida vai depender muito do PDT. Mas aí tem coisas que não dependem da nossa vontade. Tipo assim, vai ter eleição daqui a um ano em Fortaleza, praticamente, né? Como que esses partidos vão estar? O PT não vai apoiar o candidato, dificilmente. Eu estou falando pelo que eu escuto, pelo que eu sinto do PT. O PT tem a tese de candidatura própria em Fortaleza. Como é que faz? E o PDT com a reeleição do Sarto ou a eleição do Roberto, ou quem eles indicam. Então, tem problemas que são postos que independem da nossa vontade. Então, é trabalhar muito e nós estamos fortes, porque eu estou fazendo um trabalho muito grande com a direção estadual do PT para fortalecer o PT. E em 2024, o PT precisa crescer, nós governamos o Brasil, o Lula tem muita força no Estado. Então, eu acho que as águas vão rolar, vão rolando. Quando for no próximo ano, a gente decide o nosso caminho, mas eu sou defensor da tese da candidatura do PT em Fortaleza. Muito bem. Deputado, já já a gente vai se aprofundar nessa questão local, mas eu já queria trazer um pouco a discussão para o nacional, tá? Que está bombando, está muito quente aí. O senhor mesmo disse que sua agenda não para. Mas é o seguinte, tem muito político e muito analista, volta e meia, reclamando da articulação política do governo Lula nesse início do 3º mandato, né? Que, no lado da Câmara dos Deputados, é uma das atribuições do senhor fazer essa articulação. Eu lhe pergunto, quais são os entraves reais, né? O que é que está travando um melhor diálogo entre o Executivo e o Legislativo? Esses entraves têm nome e sobrenome? São questões conjunturais? O que é que está acontecendo, né? Que justificaria essas reclamações que não são minhas, né? É o que a gente tem ouvido. Claro. Evelyn, deixa eu falar. O Lula foi eleito, a Camila já foi jornalista da Folha e sabe bem, o Lula foi eleito no passado com uma base muito maior na Câmara. Eu tenho dito que o Congresso hoje aqui nem é o de 2003 e nem é o de 2022 que terminou com o Bolsonaro. É uma nova realidade ideológica, política aqui na Câmara. E, portanto, o Lula, do lado dele mesmo, teve formalmente 138 parlamentares eleitos, um total de 513, Evelyn. Como é que governa? Como é que constrói a governabilidade numa correlação de forças tão desfavorável? E mais, você tem uma correlação de forças desfavoráveis ideologicamente, programaticamente, porque o programa era outro. O programa de reconstrução centrado na questão do compromisso social, crescimento econômico, menos fiscalista, mais desenvolvimentista, preservar o meio ambiente. Todas essas questões geram polêmicas aqui dentro. Então, não é fácil. Você quer ver? Vou exemplificar, Evelyn. Semana passada, nós votamos a matéria mais importante para o país, que foi o novo regime fiscal sustentável. Você, para ter uma ideia, isso é o que vai garantir estabilidade, previsibilidade, né? E vai readquirir a confiança no mundo. Tanto é que os indicadores econômicos já estão sinalizando. Preservando, foi uma luta, preservando o investimento público, os programas sociais, recursos da educação e tal. Só que aí vem a discussão de uma medida provisória que foi a da reestruturação do Ministério, aí tem divergência com o relator sobre uns 2, 3 pontos, que é retirada das minhas funções do MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente da Marinha, para parte para a Casa Civil, para gestão, o governo foi derrotado. A principal votação terminou sendo relativizada, e não pode ser assim. Então, tem isso. Mas, deputado, é incomum esse tipo de mexida do Congresso nesse tipo de texto, né? Que é basicamente o governo falando: olha, eu quero governar dessa forma. A gente achou estranho. Claro, porque, veja bem, o governo foi eleito, ele tem o seu jeito de governar, a estrutura é do governo, mas, enfim, por conta dessa correlação de forças aqui dentro, que não é fácil. É a coisa. Olha, eu já fui do governo da Dilma, sabia? Eu nunca vi uma situação tão delicada, tão difícil que nós estamos presenciando aqui, e isso não me leva a ter desânimo, não. Então, os deputados falam assim, ao lado disso, aí os cargos estão demorando, a nomeação dos cargos nos estados, as emendas estão demorando, tem uma série de fatores
pontuais que terminam dando esse caldo para alguns dizerem que as coisas, a articulação está fraca, enfim, inclusive alguns companheiros aí do Ceará. Portanto, eu estou muito tranquilo, eu não estou, vejam vocês, eu fui convidado pelo Lula, eu até brinquei com ele, sexta-feira terminou a reunião com as duas ministras que eu estava, a Marina e com a Sônia. Você vai ficar em Brasília? Eu vou. Não, eu estou lhe convidando, vá para a Alvorada da Noite. Eram 25 convidados. Claro que eu não vou me querer me exaltar por causa disso, não. Mas é um privilégio ser convidado entre 20 personalidades para o jantar com o presidente na Alvorada. Portanto, eu tenho consciência da minha responsabilidade e da habilidade que eu tenho que ter para reconstruir as pontes e ajudar, inclusive na relação com Arthur Lira, que hoje à tarde mesmo nós tivemos uma reunião boa, eu e o ministro Padilha, para acertar a pauta da semana. Cada dia é uma abraçada, é uma articulação. Nossa Senhora, eu chego a hora dessa, ainda vou para o jantar na Embaixada do Bahrein, já estou com dor de cabeça de tanta reunião, de tanto telefonema e de tanto contato. Já fui no Palácio hoje 3 vezes, para vocês terem uma ideia. Mas o senhor gosta, o senhor é workaholic, a gente Mas sabe agora disso. nessa nossa conversa aqui, você vai relaxar e aí vai chegar lá no Bahrein. Eu estou achando ótimo, porque foge um pouco do padrão. Deputado, agora sim, sobre, o senhor está dizendo que é passo a passo, braçada a braçada, o Lula tem dito que pretende entrar nessa linha de frente da articulação, né? O senhor defende isso, é a primeira questão, e a segunda coisa é, como é que isso vai se dar de fato? Porque ele já disse isso naquela reunião lá com o pessoal da Fiesp, e a gente até agora não tem muita clareza sobre se vai haver uma agenda, se já tem uma agenda prevista de conversa com as bancadas, se vai ser nos churras, né, nos churrascos, se ele vai voltar a fazer, o que é que tem de certo da entrada do Lula nesse fronte, ou não há nada certo? Olha, é assim, acho que as pessoas vão construindo as narrativas que lhe interessam. O Lula tem seus ministros. Quem é o ministro da articulação política? É o Alexandre Padilha. E tem seus líderes no Congresso, Zé Guimarães, Jacques Wagner e Randolph. Eles são responsáveis pela articulação política. Onde é que o Lula entra? Como fez sexta-feira, chamou alguns 3 líderes, como ele vai fazer com outras bancadas, não é reunião, nem é despacho, é fazer uma aproximação social e de relacionamento. Ele entra nisso, viu, Heber? Não tem assim, dia tal, vai ter tal reunião. Nós acertamos na reunião de sexta-feira que ele vai começar a chamar bancada por bancada, chama os líderes, os vice-líderes para irem um churrasquinho desse numa Alvorada, um café. Isso é tão bom, Maria, eu adorei sexta-feira, você não tem ideia. Eu estava tenso e tomei minha cervejinha, meu churrasquinho bom lá. E, olha, eu acho que essa aproximação que ele precisa ter. E nós estamos trabalhando para ter essa aproximação nesse nível. Agora, para decidir como é que vota, como é que articula a base, é nós. É isso. Certo, mas já tem, por exemplo, já se sabe quem ele vai chamar primeiro, quando é que isso vai acontecer, ou ainda está muito no campo da ideia? Nós temos uma semana curta, porque tem 3 votações decisivas essa semana aqui. O marco temporal, que é amanhã, nós estamos tentando um acordo, e 2 medidas provisórias, como eu falei, a da reestruturação dos ministérios e a do Bolsa Família. Então, isso só tem sessão terça e quarta. E na próxima semana tem um feriado no dia 8, Corpus de Cristo, então só tem sessão segunda e terça e quarta de manhã está liberado. Então, nós estamos vendo. Logo, acho que nesse mês de junho, nós vamos ter vários momentos desses com o presidente e os líderes aqui, uma parte das bancadas. Mas, Guimarães, às vezes a gente fica aqui vendo, nessa época, nesses dias aí que o Isnaldo Bulhões meteu a colher e tal, a gente viu até alguém do governo comemorando, o povo do deputado do PT, comemorando o que se achou que teria sido uma derrota. Já bem, isso é uma coisa que eu não entendo. Veja bem, qual é a principal vitória dessa medida provisória? Isso que levou alguns companheiros a comemorarem. O Lula recriou 37 ministérios. E alguns ministérios que se chocam com o pensamento médio aqui da Câmara, nos povos originários, retomou a questão dos negros, retomou a cultura, retomou as mulheres. Imagina, só para citar, retomou o INCRA, retomou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinham acabado. Eu estou citando aí vários que foram recriados. E essa que é a importante
vitória. No meio disso, teve duas polêmicas, que é a questão mais relacionada com o meio ambiente, né, o da igualdade racial, né, o arquiteto Aniele, coisas tão importantes, tão simbólicas, que o Lula recriou, e que o Congresso vai legitimar isso. Para mim, essa é a principal conquista, né? E aí, evidentemente, que tem questões divergentes pontuais com relação a duas partes, no caso do meio ambiente e no caso do Ministério dos Indígenas, né? Então, nós estamos trabalhando até amanhã, porque, veja bem, alguém tem dúvida do compromisso do Lula com a questão da sustentabilidade, toda essa pauta. Aliás, um dos elementos mais que está sustentando essa agenda do Lula no mundo é a questão ambiental, é a questão da preservação, redução do desmatamento. Então, não vai ter problema do ponto de vista da execução das políticas do governo. Nós vamos trabalhar até amanhã para buscar algum consenso com o relator da matéria, que é o deputado Isnaldo Bulhões. Deputado, eu queria te perguntar ainda sobre isso, desculpa, mas o Bulhões, ele chega a dizer que não entende a surpresa porque negociou e pactuou com membros do governo, inclusive o que está se chamando de desfiguração, né, desidratação do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e tudo. Eu queria realmente que o senhor falasse sobre isso. É a palavra de um contra o outro. Ele disse que o governo participou. Houve uma espécie de recuo do governo para, por exemplo, priorizar o marco fiscal, vamos aqui recuar um pouco, essas questões simbólicas, vamos deixar para um outro momento. Houve isso que o relator, por exemplo, está dizendo? Evidentemente que quando você vota uma matéria em interesse do governo, Ebre, aqui na Câmara, você tem que considerar a correlação de forças. A pauta não altera nada do governo, a medida provisória do ponto de vista dessas questões que eu levantei. Por exemplo, o Lula até brincou. Bom, a demarcação das terras indígenas, que é o problema central com a Sônia Guajajara, eles botaram para o Ministério da Justiça, que é comandado pelo Flávio Dino. É claro que alguém tem dúvida que qualquer demarcação que for feita precisa sentar com a ministra e com o Flávio Dino, onde a Casa Civil vai coordenar. Portanto, do ponto de vista do governo, o que está errado é o esvaziamento, ok, mas do ponto de vista da política pública do governo não alterar em nada. Por exemplo, a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente tem uma questão que para mim é central, que nós vamos tentar corrigir. O que é? É que altera as atribuições da formulação e orientação da política de recursos hídricos, né? Sai e vai para o Ministério da Integração, como a Agência Nacional das Águas. Acho que isso é um problema que nós temos que ver daqui para amanhã se contorna. Mas isso não altera a política de governo. A Marina tem razão, nós estamos trabalhando para ver se recompõe. Mas tudo isso é de acordo também com a correlação de força. Como eu disse para vocês, tem uma questão, eles têm muita força aqui, os que não votaram no Lula. Imagina, houve uma ameaça da MP caducar, até o Lula brincou. Sexta-feira amanhece o dia só com 20 ministérios. 17 vão para a rua. Os ministérios, o que nós vamos fazer? Então, é preciso ter muita sensibilidade. Para quem está de fora, não conhece, não está do meio da realidade, é difícil, mas eu estou aqui dentro e eu vejo. Nós sempre caminhamos no centro, no fio da navalha. Ao mesmo tempo, preservar as nossas causas, que aquilo é muito caro para nós do campo da esquerda, nós que temos uma visão humanista e defendemos a vida, depois de tudo que aconteceu, e a correlação de forças aqui dentro. É sempre o fio da navalha. O que a gente não pode, é mudar de lado. Aí não pode. Aderir a qualquer coisa, não. Você pode divergir, pode demarcar, pode perder. Uma vez eu disse, naquela votação, eu prefiro... Tem uma votação aqui que nós perdemos do marco do saneamento. Eu disse uma frase que muita gente não gostou aqui, do outro campo. Eu prefiro a derrota do que a rendição. Às vezes tem que ser assim. Para poder preservar, nós temos nossa vida também. Eu tenho uma vida dedicada a essa coisa, meninas. Eu não tenho coisa nenhuma, nenhuma riqueza pessoal, né? Eu só tenho um bem na vida, que é a política, que eu faço com prazer, como fez o Genuíno, como faz o Genuíno. Minha vida é de um parlamentar absolutamente simples, de vida regrada, de morar como qualquer cidadão classe média mais para baixo, mora em Fortaleza. Portanto, é meu patrimônio, eu vou preservar sempre muito isso, do ponto de vista até da minha vida pessoal, né? Deputado,
quando a gente pensa nessas novas dinâmicas de relação com o Congresso Nacional, a figura do Arthur Lira toma uma liderança que é diferente, né? Assim, muita gente até o compara com o Cunha, né? Com tudo que ele aprontou, mas ele, de fato, ele construiu uma liderança, um poder que ultrapassa até o que o Cunha conseguiu naquela época, né? E até tem gente falando, acabou o presidencialismo de coalizão, tá, praticamente é o semipresidencialismo que está em vigor mesmo. O Cid Gomes deu uma entrevista para o jornal O Povo dizendo que daqui a pouco o Lira vai pedir um ministério para ele, vai querer o Ministério da Saúde, porque o poder é ilimitado, a fome do poder é ilimitada. A impressão, às vezes, tem alguns partidos, tem alguns grupos, né, o Centrão especialmente, tem muita coisa, eles têm muitos ministérios e estão dando pouco em troca. Eu queria saber se o senhor tem essa impressão e se dá para... Assim, porque a impressão que dá, às vezes, é que o governo tem que... Nessa negociação, fica muito refém. E se não tem outra saída, né? Porque a gente vê, Guimarães, por exemplo, o Ministério das Comunicações entregaram o União Brasil, o Ministério não sei o quê, entregaram esses outros partidos aí que a gente considerava... E não votam na mesma proporção. Votam, não está entendendo? A gente aqui que está de fora, claro, você está lá dentro, a gente que está de fora fica angustiado. O meu sentimento é de angústia e raiva, né? Porque assim, a parte do teu ministério, dá raiva puxar os cabelos. Olha a dificuldade que nós temos aqui. É verdade que vocês estão cobertos de razão. O partido tem 3 ministérios, não entrega os votos. Que porra é essa? Desculpa. Não dá, né? Também tem limite às coisas. Eu fico pé da vida, às vezes dá vontade de chorar. Poxa, a gente se esforça tanto, mas, enfim, faz parte do jogo. Tem que ter coração quente e cabeça fria para enfrentar essas adversidades aqui dentro, né? Mas, por exemplo, nós tivemos 2 votações aqui que chamaram muita atenção do presidente nossa. Primeiro, na votação do decreto do saneamento, e foi uma coisa, não devia nem ter feito aquele decreto do saneamento, mas foi feito. Teve gente da base, partidos da base, que votaram a favor da urgência, como o PSB e tal. E os outros partidos todos votaram para anular o decreto. União Brasil, MDB, PSB e tudo. Aí nós fomos reclamar. Ok. Só que no marco fiscal, o PSOL votou todo contra. Percebe? Você tem as 2 coisas que terminam atrapalhando muito o governo. Agora, é bom dizer também que com essa realidade do Congresso, primeiro teve uma crítica grande, eu vou retomar isso, lá atrás, quando o PT decidiu apoiar a reeleição do Arthur Lira. Vocês imaginem, conhece aqui a política nacional, se nós tivéssemos inventado de lançar candidato para ser derrotado para ter 100 e poucos votos. Nós não teríamos aprovado. Não, foi a lição do Eduardo Cunha, né? Aquela eleição, aquela situação. Foi a lição. A gente tem que aprender. Aí nós tínhamos que apoiar o Arthur Lira. Por qual razão? O governo não tinha base. E o governo precisava fazer uma coisa que ninguém fala. Sabe por que o governo está dando certo, pessoal, meninas? Porque nós aprovamos a PEC da transição. A PEC da transição deu, no mínimo, 172 bi para investimento esse ano. Senão, nós não tínhamos um centavo para fazer Bolsa Família, reajuste salário mínimo, farmácia popular, pacto pelas obras, retomada das obras paradas, reparação de estradas, etc. E tal. E ele nos ajudou muito, nós aprovamos. Depois vem a eleição dele, foi eleito. Depois vem o marco fiscal. Então, é um no prédio, um na ferradura. Conviver democraticamente, dialogando. E o Lula disse uma coisa, é o respeito ao parlamento. O Lula não gosta muito de ficar judicializando a política, não, e nem eu. Eu acho que as questões divergentes tem que resolver pela política. Um dia você ganha, um dia você perde, né? É assim que tem que fazer. E não ficar denegrindo a imagem de ninguém, não. Acho que a gente tem que aceitar, porque se o Congresso é essa correlação de forças, saiu das urnas. Isso é que é democracia, né? Imagina, eu fui um dos deputados, eu tirei quase 190 mil votos do Ceará. Com todo esse trabalho, gente, né? Você me conhece desde o tempo de Mininote, na Assembleia. Porra, eu não estou contra, não. Tem um deputado que tirou mais votos. Mas porque a vida é assim, eu tenho que respeitar quem chega aqui. Não é porque eu sou de esquerda ou porque o outro não é, eu não vou respeitar. A democracia tem disso. Quem perde, chora, vai para casa.
como se diz no Ceará, leva as feridas e se recompõe quando querem, quando não quer, abandona tudo. Então, nós temos que conviver com isso. Eu convivo com o Arthur Lira muito bem, eu acho que ele é importante, nós não podemos brigar, não é o caso, porque senão eu não quero viver, gente, jamais que eu sofri no impeachment da Dilma. Aquilo foi um terror, foi um filme de terror. E eu não quero mais, jamais passar por aquilo. Eu prefiro ceder no que não é fundamental e preservar o fundamental do que passar por tamanha... Eu nunca vi um negócio daquele. Para mim, eu só fiz chorar muito naquele momento que foi muito grave, inclusive que eu era líder da Dilma. Quase que eu me arrebento. Enfim, mas faz sentido. Não, nem se lembrar. Mas Guimarães, falando em ceder, em não ceder, em briga, em perde lá, ganha cá, tem um bocado de aliado aqui no Ceará chorando as pitangas, porque, segundo dizem, você ficou com os cargos, você é que nomeia, você é que indica e tal. Um dos chorões que bate o pé é o deputado federal Zé Ayrton Cirilo. Zé Ayrton. Diz que não ganhou nada, e é do PT, e não ganhou nada, e fica apontando que o pessoal da direita já ganhou cargo. No DENOX tem uma diretoria que é de um ex-assessor do Moses Rodrigues, né? E na Sudene, eu também fiquei horrorizada, foi o Heitor Freire, aquele que dizia que era para acabar com a esquerda, como ele dizia os doidinhos, né? O Acabar com o PT, olavista, essas coisas todas. O Heitor Freire, que a gente sabe quem é aquilo. Aí ganhou uma diretoria na Sudene, e esse assessor do Moses, que de segundo consta que a gente leu aqui, foi pesquisar, ele era apenas um vereador lá no interior. Aí o Zé Ayrton chora, bate o pé, joga a chupeta no chão, o Eunício também já reclamou que não ganhou nada, e que o carro que tem aí não foi por conta dele, foi por causa de Renan Filho e tal. E como é que você está administrando essa confusão aqui no Ceará? Esse chororô? Esse tororô, como você disse, primeiro que quem nomeia aqui é o governo, ou quem articula os cargos é o ministro das Relações Institucionais. Eu escuto os deputados, levo para ele, e eu não tenho nenhuma responsabilidade. É claro que as pessoas têm o direito de reclamar, mas deixa eu, em primeira mão, informar para vocês o que é que tem e o que é que não tem no Ceará, né? A primeira esse negócio da Sudene, quando eu soube que o rapaz já estava indicado, eu também foi um susto. Confesso para vocês, a disparida, isso não está certo, porque Sudene, PNB, esses órgãos regionais, é tudo puxado aqui para o Palácio, não passa pelos estados. Por isso que ele foi, eu reclamei, mas enfim, eu não tive absolutamente nada a ver com isso. Por exemplo, o Lula, eu achava que eu, o Elmano e o Camilo deveríamos indicar o presidente do BNB. O Lula disse que não tinha como indicar o ex-governador de Pernambuco. Nós aceitamos, eu perdi. Nós tínhamos um excelente nome, que era o Estélio Gama, funcionário de carreira do banco. Terminou o Lula optando pelo entregar o ex-governador de Pernambuco. Faz parte do jogo. Mas no que dizer, então BNB e Sudene é tudo aqui puxado nacionalmente. Os cargos do Ceará, quase todo mundo já indicou, né? Vou dar um nome para vocês. A bancada do PSD, para deixar as coisas claras, Domingos Neto, Célio Stuto e Luiz Gastão, eles indicaram a Superintendência da Agricultura no Ceará, a Superintendência da Pesca, a diretoria da Codevasf e uma diretoria na DOCAS. Estão ouvindo? 4. Sim. O Eduardo Bismarck, a GEAP no Ceará. Se não indicou, está sendo indicado, ainda não nomeado. O Elmano e o Camilo, o irmão do Cid e o Lúcio Gomes, na superintendência da DOCAS. O Eunício Oliveira indicou ao superintendente do DENIT no Ceará. É o órgão que tem maior volume de recursos, mais de 1 bilhão só para o Ceará. É para ser administrado. Então, agora é o Renan Filho, mas foi do Palácio. É assim, como dizer que o INCA, que a Luiziane indicou, é porque o ministro foi o Paulo Teixeira, que é do PT. Não, foi feita uma divisão, entendeu? Vamos lá. Fernanda Pessoa, a diretoria administrativa e financeira do DENOX. Até a Fernanda Pessoa, filho do Roberto. Filho do Roberto Pessoa. O Moses Rodrigues, a diretoria
de produção e desenvolvimento tecnológico do DENOX. DENOX, sim. Luziane Lins, INCRA e o IBAMA. Roberto Monteiro, superintendente do SPU. José Guimarães, delegacia do MDA, que o ministério é do Paulo Teixeira, do PT, uma diretoria no DENOX e um cargo no ministério, que é a superintendência do Ministério da Saúde no Ceará, que é a Kelly Arruda. Kelly Arruda. E ainda não nomeado, se der certo, a diretoria da DOCAS. O Zé Ayrton, foi sugerido para ele a diretoria administrativa e financeira da DOCAS. Ele não aceitou e comunicou o Padilha que não ia aceitar. Bom, Luziane já falei, o Roberto já falei, PV, superintendente do IFAM no Ceará, que não foi nomeado. Portanto, está faltando nomear Correios, Chesf, Dataprev. E quem não indicou ainda, de todos a base do governo no Ceará, foi o Edilvan Alencar, mas acho que vai ser contemplado na educação, e o Mauro Benevides Filho, que ele estava reivindicando uma outra coisa nacional. Nós estamos vendo. Portanto, esse trololó de que eu indiquei todos os cargos, isso aqui é diário oficial, ó. Não é eu que estou dizendo, né? Não estou indicando nada, eu sei disso. E é o líder do governo, ainda mais é o líder do governo, né? Do governo que trabalha de tarde e de noite. Portanto, eu estou muito tranquilo nisso. Não é justo esse tipo de crítica. Eu acho que tem disputas futuras, eu acho que esse negócio da minha performance nacional, o sonho de consumo de qualquer deputado federal é aparecer no Jornal Nacional. O senhor atribui ao ciúme, então, deputado? Eu também, isso é tudo. Aí, poxa, é trabalho. Semana passada eu apareci 3 vezes na Globo e 2 no Jornal Nacional. Não é porque eu quero isso, não, gente. É trabalho. Eu lidero o governo. Ônus e bônus. Quem lidera o governo tem ônus e bônus. Não é só o bem bom estar aqui terça e quarta-feira e voltar, não. É de domingo a sexta que eu faço aqui, muitas vezes me arrebentando para viajar ao estado do Ceará. Aliás, aí nós estamos filiando os prefeitos lá no Ceará do PT, nós temos monstruosos atos. Gente, o negócio de Cascavel tinha 4.000 pessoas, eu fui para a Montada, tinha 1.000, quase 2.000. Nós fizemos um evento no Cariri. Portanto, eu estou trabalhando, eu acho que a melhor resposta é o trabalho, e eu quero mesmo, para encerrar esse assunto, eu quero dizer uma coisa, quando o Lula, Lula falou assim, Guimarães, seus olhos estão piscando para ser ministro, mas eu tenho uma missão para você. Você vai ser meu líder na Câmara. Aliás, o Camilo e o Elmano ouviram isso dele. Ele disse, presidente, é a missão. Se eu ajudar o Lula a reconstruir a democracia, meninas, eu acho que eu já estou satisfeito. Sabe por quê? A democracia não pode ser ameaçada por esses malucos, como aconteceu no dia 8. Portanto, é a minha missão, eu estou bem com a vida. Se der, eu tenho a bela casa da minha mãe nos sertões do Quixeramobim, um terrenozinho lá, meus irmãos que os bodes dele lá, eu adoro passar 1 dia, 2 dias lá, minha mãe é uma maravilha de mulher com 98 anos, é isso, eu não fico reclamar, meninas, quando eu tinha tudo para reclamar nas crises que eu já passei, eu já passei por todos os testes, vocês sabem, eu já subi processo do eleitoral, eu venci tudo, aquele maldito episódio do na cueca, não tinha nada a ver com aquilo, fui no sentado, em todas as esferas, eu sou talvez um dos poucos que sou ficha limpa no estado do Ceará. Eu não tinha nada. É o sinônimo de resiliência mesmo, né? Se tem uma. Né? Isso é. Acho que é da família. Sabe o que eu vi sexta-feira, gente? Quinta-feira, o ministro Toffoli foi dar uma sentença, foi dar. Eu vi também isso aí. Meu Deus, como é que um cidadão, o ministro Supremo, faz um negócio daquele? Menina, aí vai dizer lá que condenou o inocente porque queria dosar a pena. Gente, ele assume publicamente que condenou o genuíno inocente, isso não pode, isso é uma agressão, isso desconstitui o sistema de justiça no Brasil. Tem que ser mas ele falou aquilo em crítica ao sistema, né? Ele estava fazendo uma crítica ao sistema, admitiu uma situação, uma distorção, né? Todo mundo sabe quem é o genuíno, enfim. Então eu não estou... Essas coisas, meninas, eu estou muito tranquilo, eu não vou dar guarida, porque eu não tenho tempo para perder tempo aqui a trabalhar muito e se Deus me ajudar, eu serei senador do Ceará. Se não, tá vendo? Vida que segue. Mas enquanto não é senador, no próximo ano tem eleição para prefeito. Como é que vai ser, não é?
Vamos entrar, né, em eleições municipais. Eu tinha um monte. Bom, acho que eu vou falar do Mas vocês entenderam bem a listinha, meninas? Ó, Deputado, eu queria te perguntar o seguinte: isso aí é cargo de segundo e terceiro escalão? Terceiro não, escalão. não é Só nem segundo. cada órgão desse tem segundo, cada órgão é o cabeça, é o superintendente, o diretor-geral. Pronto, aí eu acredito que a crítica do Zé Ayrton, por exemplo, ela se estenda a outros escalões, né? Acredito eu. Claro. Por exemplo, quer ver o E vem exemplo? cá. Quando indica um cargo desse, a superintendência do IBAMA tem 3 coordenadores embaixo, o DENOX tem 3, o outro tem 3. Então, não é só esse Pois cara. Exato. Por aí vai. Então, tem Aí, só uma dúvida também para ficar mais claro aqui para mim. Esses cargos ainda tem coisa para ser indicada, né? Quando é que isso vai sair? Porque o senhor mesmo disse, admitiu que parece estar demorando um pouco, né? essas Falta nomeações. CHESP, né? Falta Codevasp. Está deslanchando. Falta Codevasf, falta CHES para Correios, falta algumas falta Federal, algumas coisas que não passam muito pelo Correios. Me disseram que foi indicado os Correios hoje, ainda vou verificar, eu não sei nem quem foi que indicou. Não, difícil Eu não. desatar. Pois vamos falar de Vamos lá. prefeitura, né? Que senão o senhor vai-se embora lá para o Bahrein e a gente não fala. É o seguinte, falta pouco, né, para as eleições municipais, o senhor mesmo disse, 2024 está aí, e sem dúvida o PT vai querer ampliar a base. Aqui em Fortaleza tem muita gente de olho nessa disputa, e quem, né, parece já sair na frente, já se colocou, e desde o início está colocando seu nome, é a ex-prefeita Luiziane Lins. Só que agora também tem o PT camilista, né, que tem demonstrado apreço pelo nome do Evandro Leitão, que nem petista é ainda. Eu queria saber do senhor, primeiro, qual é a sua posição em relação a essa disputa interna que já se desenha, a gente sabe que tá havendo. E queria que você me falasse dos nomes da Luiziane e do Evandro, né? O Evandro como sendo alguém queridinho aí pelo PT camilista. Vejam, o que é fundamental é a construir a unidade do PT. Na última eleição para governador, nós tínhamos 3 ou 4 pré-candidatos, lembra? Nós sentamos, foi muita reunião e unificamos em torno do Elmano. É o que nós vamos fazer no caso da prefeitura. Eu tenho uma tese, olha a tese, que o PT é fundamental, pelo que nós somos e representamos, ter uma candidatura a prefeito, a prefeita de Fortaleza. O PT, portanto, eu tenho que analisar os nomes do PT. Até agora, os nomes do PT que tem surgido, o nome do PT da deputada Luiziane Lins, né? É um nome que já foi prefeita, tem uma larga experiência do ponto de vista da gestão, né? E acho que ela está credenciada para qualquer missão. Assim como eu tenho um desejo legítimo de ser senador, a deputada Luiziane Lins tem um desejo legítimo de ser prefeito novamente da capital, Fortaleza. Nós vamos discutir isso na hora certa. Acho que nós não temos que ficar nessa divisão entre camilista e não camilista. Houve um convite, mas o PT mesmo não formulou nenhum convite para o deputado Evandro se filiar ao PT, porque primeiro tem que resolver a bronca dele no PDT, porque ele continua no PDT, não sei qual vai ser. Ele não pode sair agora, né? Porque senão ele arrisca perder o mandato, né? Já não sei se janela agora, mas o Ministério Público também pode agir. Então, é uma coisa que está muito em aberto. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência para poder enfrentar essas coisas na hora certa. Ó, mas o senhor acredita que o nome da Loura é o melhor nome para a disputa que se desenha? Eu acho que é um dos nomes. Eu acho que é um nome forte, com experiência. Eu não estou dizendo que ela vai ser candidata, porque isso passa pelo Elmano, passa pelo governador, passa por todos nós, mas eu não tenho veto. Muito pelo contrário, eu tenho um respeito grande pela Luiziane, pelo ser humano que ela é, pela deputada que é, e eu gosto da Luiziane muito mais pelas suas qualidades como ser humano do que qualquer outra coisa. Gosto dela, tenho um prazer de conviver. Não convivo mais pessoalmente com ela, porque nem tenho tempo e tem vidas muito diferentes, né? A minha missão e na dela, mas toda vida que eu tenho oportunidade, a gente toma um bom vinho e tem maravilhosas e extraordinárias conversas. Não, isso é interessante. E aí, em termos de Ceará, Estado, como é que está o PT em termos de alianças? Quais são os partidos preferenciais para as alianças e os que, enfim, não estão na conta, mas de repente pode acontecer? Porque a gente vai ter cidades importantes, por exemplo, Sobral. Sobral, o Ivo não vai ser candidato à reeleição, vai precisar ter alguém lá, vai ser a Cristiane, e aí vai conseguir manter com o PDT essa aliança lá, enfim, estrategicamente, onde vai ter investimento e alianças? Bom, eu defendo que a gente, no Ceará,
o arco de alianças para 2024 é o arco de alianças que está presente no governo do Estado. No governo do Estado, nós temos vários partidos, são bem 15 partidos, eu acho que todos nós devemos discutir cidade por cidade. E no PDT, com essa banda do PDT, que é representada pelo Cid, que tem diálogo conosco para compor em algumas cidades. Eu acho que nós temos cidades que temos candidaturas muito fortes do PT, no outro nós vamos apoiar. Não tem esse mapa definitivo. Nós estamos numa... Eu quero chegar no final do ano, Camila e meninas, com pelo menos o PT com 40 prefeitos. Opa! Eu acho que nós somos 33, tudo muito bem trabalhado, eu estou encantado com o crescimento do PT. Eu sei que o poder encanta, que o poder aglutina. Olha, gente, eu chego, esse dia eu estava, vou contar para vocês, estava no avião, é um segredo. Aí, o pessoal parava no avião, no passado, olhava com cara feia para mim. No auge do bolsonarismo, Inês, eu fui vaiado de avião, o pessoal olhava com a cara feia, lembra? Até eu ganhei aquele processo, viu? Aliás, todos os processos que eu entrei, quem me agrediu foi condenado a pagar serviço comunitário e pagaram cash também, dinheiro, né? Aí, eu estava esse dia no avião, aí várias pessoas pararam e falaram comigo. Aí a aeromoça falou assim, o senhor é artista? Olha! O senhor é cantor? Eu já vi o senhor na Globo e tal. Porra, o senhor, todo mundo falando com o senhor. Eu disse, não, eu sou o deputado. Ele disse, tu é aquele deputado ligado ao Lula, presidente Lula, né? Eu te vi com o lado do Lula. Então, eu sei, para a gente não se iludir também, não se enganar, o poder, ele contamina às vezes. Nós temos que ter muito juízo político para não enveredar pelo caminho do deslumbre, né? Deslumbre, eu não gosto disso. Vocês me conhecem, dessas aí que estão aí, ó. Quem mais me conhece pessoalmente é a Inês. Eu convivi muito com a Camila no tempo que ela era repórter e a Ébora no Jornal O Povo. Né? Mas esta Inês me conhece muito dos tempos de Assembleia, né, Inês? Vixe, Maria. Enfim, não, é a vida. Década de 80, né? Tá bom. Tá bom, não precisa ser tanto. Aí, só para encerrar, em termos... Porque a a gente liberar... tá chamando para ele, lembrando o jantar na Embaixada. Com certeza, não é. A gente combinou uma horinha, é isso mesmo. O Camilo Santana se estabeleceu nessa eleição de 2022 como uma liderança muito forte no Ceará, surpreendeu, né? Inclusive, a gente ouviu de petistas assim que não esperavam a postura dele, incisiva e tudo, que realmente foi fundamental para ter o rompimento com o PDT, lançamento da candidatura própria do Eumano e a vitória no primeiro turno. Então, assim, o Camilo foi uma figura gigantesca. E aí eu queria saber, assim, em termos... Agora, passado esse momento eleitoral, passado esse momento, enfim, que tudo estava se assentando, como é que fica essa liderança? Camilo, de fato, assume como a grande liderança do PT cearense ou nem é para tanto ainda? Ainda, digamos que o deputado Zé Nobre Guimarães ainda ocupa esse espaço? Não, nós somos lideranças com seus perfis e com suas trajetórias diferentes. Eu me considero uma liderança muito forte do PT, porque nos momentos mais difíceis, ninguém queria construir o PT. Quando o Lula estava preso em Curitiba, eu fui 4 vezes na cela dele. Camilo foi uma, na visita, claro que foi muita gente lá, portanto, o meu compromisso, eu me tornei uma liderança forte, Ébre, PT, Ébre, Aparecida e Camila, pelo que eu fiz pelo PT. Esse dia eu li uma mini biografia que o Erivaldo fez, que o Guimarães dá mochila nas costas, andando no ônibus Redenção, para cima e para baixo, para organizar o PT. Então, no Desvendando, nós falamos que você andava por sua conta, andando de ônibus a pé aqui. E no ônibus da Redenção e na Rápido Crateús, para cima e para baixo. Não é perto da década de 90, 89, 90, a campanha do Lula, enfim. É claro que agora eu migrei de uma liderança forte do PT para a liderança também de massa, que onde eu vou, eu sou surpreendido com o acolhimento, eu vou cortar meu cabelo, é a multidão de gente falando comigo, onde quer que eu vá, enfim. Então, eu tenho muita consciência disso. O Camilo é uma liderança de massa ampla, deixou o governo com 80% de aprovação, será sempre a maior liderança de massa do PT do Ceará. Como a Maluziane o Elmano tem tudo para se tornar também. O PT do Ceará está bem servido, viu? Eu digo para vocês que muito bem na esplanada. Nós temos presença, prestígio dado pelo Lula, tanto é que o Lula... Gente, nós temos o ministro da Educação, a principal pasta do governo é o Ministério da Educação, né?
Nós temos outros segundos escalões aqui, e eu, na liderança do governo, eu não tenho que reclamar de nada, não. Eu tenho que trabalhar muito para ajudar o meu Estado, ajudar o Elmano a levar muitos investimentos, muitas coisas boas para o Ceará, é isso que eu quero fazer. Mas o Camilo é o Camilo, é uma liderança emergente, nacional até, eu quero dizer para vocês. Mas você imaginava que ele ia ter aquela postura? Olha, quando eu vou contar um segredo para vocês para terminar. Quando começou a discussão, nós fechamos um pacto assim, eu e ele. Camilo, é a Isolda, né? E se não for a Isolda, aí vem um problema. Quem tem coragem, quem arrisca, quem atira a primeira pedra no bom sentido? Ora, e eu fiquei olha, vou dizer para você, Camila, gente do PT chegava por Lula e dizia, o Camilo não vai aguentar o trampo e ele vai levar junto o Guimarães. Lembram disso? A imprensa comentar, o Guimarães não vai romper com o Camilo, não vai aceitar. Ou seja, quando o negócio esquentou que tiraram a Isolda, no dia seguinte, vamos para a luta, vamos. Então, o candidato do PT. Fomos para São Paulo, comunicamos ao Lula, e ele foi de uma coragem extraordinária. Eu me surpreendi positivamente, que muita gente duvidava. Mas ele tinha um compromisso comigo. Eu já sou corajoso pela vida. Não estou dizendo que ele não é, mas do ponto de vista dos interesses do PT, eu não abro nem para o trem. Quanto mais para a disputa no Ceará, eu já perdi a eleição. Portanto, foi um negócio extraordinário. Ora, é preciso um dia vamos analisar o significado dessa eleição no Ceará. O eleitor fez uma opção muito clara. Encerra isso, vai para isso, né? Então, o eleitor fez uma opção muito clara nessa eleição no Ceará e nós temos que estar muito sintonizados com esse sentimento, buscando alianças, preservando, mas sem perder a ternura. Só antes de terminar, só para esclarecer, Guimarães, antes de terminar, porque eu sei que você está com pressa, é o seguinte, quando você fala em Isolda, as pessoas podem pensar ainda que seja do ano passado. Foi em 2014, não foi isso? Não tá falando. Não, sim, a primeira vez que foi cogitada. A primeira vez que eu fui chamado para retirar a candidatura do Senado foi em 2014. Nós tínhamos acordo interno no PT, até com a Luziane, todo mundo, eu era candidato a senador na época, era uma vaga, botaram o Mauro Filho, lembra? Botaram o Mauro Filho em 2014, que o Tarso foi eleito. Mas essa disputa de Camilo com Isolda foi também em 2014 para governador. Foi, não teve disputa, nós fomos chamados para optar entre um e outro, e aí... Estou falando aqui numa boa, nada contra a companhia Isolda, porque ela foi injustiçada, né? Mas, enfim, foi em 2014 e agora 2018 de novo. Agora 2022 de novo. É isso. Mas acho que fizemos. A Isolda hoje é a secretária executiva do MEC, já pensou? Não, com certeza. Pois são histórias, né? São histórias para a gente saber e contar e entendendo como é que a política vai sendo feita. E tem muita coisa que não falei, que é sobre a gestão da Maria Luísa, dos encontros e desencontros, que não deu para falar, mas enfim. Quando eu aliviar a política, eu vou escrever um livro, vou chamar uma jornalista, uma de vocês, para escrever minha biografia, mas por esse lado mais humano. As pessoas falam assim, Ebre, Guimarães é muito duro. Para quem me conhece pessoalmente, sabe da minha... eu adoro a vida, curtir, eu não faço mais porque não tem tempo, mas... Nossa Senhora. Segundo uma fonte nossa, o senhor só vive para a política. Uma fonte da época. Só para terminar, eu cheguei sábado arrebentado em Fortaleza, depois do churrasco. Aí eu cheguei em casa, aí o Hilário, o presidente do PT, vamos conversar, passei a tarde e meia pela noite. Aí, quando foi ontem, eu estava em casa, aí eu me levantei e disse, meu Deus, eu vou na praia. Vou pegar o carro sozinho ali na praia, vou olhar pelo menos para o mar. E fui, não entrei, mas, poxa, a vida também tem isso, a vida é muito bela, né? Eu, apesar de ter meu marco muito na política, mas eu não quero perder. Você não sabe o carinho que eu tenho pela minha mãe. Ela tem tudo, é uma rainha. Eu levo os vestidos para ela fala assim, meu filho, esse vestido aqui está mais bonito que o outro. Primeiro que ela não gosta de vestido de chita, não, ela só quer vestido de alta... Né? É por isso que os irmãos tudinho morrem de ciúme. A gente sabe disso aí também. Os irmãos têm ciúme, viu? Porque ela é o queridinho dela. Não, mas eu tenho uns irmãos. Quando for escrever o livro, pode me amam, viu? Meus irmãos me amam também, minhas irmãs. Nossa Senhora. Eu tenho um irmão que é o Wagner, dá a vida por mim. Não, com certeza, mas fica, né? Aquela coisa, o favorito da mamãe. Pode me chamar, viu? Quando for escrever o livro, que eu vou ser a ghostwriter. Um dia eu vou levar vocês no Encantado, ou seja, ela encanta todo mundo. Pois vamos.
Pois, deputado, obrigada novamente, viu, pela atenção e pela generosidade e por ter respondido tudo. A gente perguntou, o senhor respondeu, e acho que foi bom, né? Pelo menos a Eu gente acho, achou eu muito bom. adorei. Relaxou. Relaxei. E agora eu vou para o jantar na Embaixada do Bahrein, vocês Eu acham? só penso nas comidas, já tô com a boca cheia d'água, as comidas africanas. Diz que a comida é boa. Se tiver um bom vinho, uma boa comida, melhor ainda. Um Deve beijo ser mesmo. delícia. Adorei, viu? Beijo para as Pois três. nós Obrigada, também. Pois, ó. deputado. Obrigada. Obrigada, deputado. Até mais. Beijo. Tchau. Valeu. Valeu, bom É, jantar. Tchau. Então, gente, como é uma entrevista, né, que foi muito batalhada, inclusive, né, e tem aí várias questões bem quentes, vamos fazer aquela sessão comentáriozinhos rápidos, né, do que a gente achou dessas falas aí do deputado Guimarães, o que pode repercutir, inclusive, na imprensa local, nacional e tal, né? Vou iniciar aqui, questão nacional, Guimarães falou sobre as negociações, como ocorreram as negociações dos governistas com o pessoal do Centrão, Arthur Lira e companhia, e o relator, Isnaldo Bulhões, do relatório que modifica a estrutura do governo e que tirou, por exemplo, deu uma esvaziada ali no Ministério do Meio Ambiente, tirou algumas coisas, botou para outro canto, né? Tirou a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas e passou para o Ministério da Justiça. Ele explicou isso aí, admitindo que realmente houve negociação e minimizou, né, essas mudanças, a maioria delas. E assim, eu acho que isso não estava muito claro, né, Evelyn? Porque parecia que o Congresso ali, o Isnaldo, o relator e o Centrão tinham meio que agido de maneira espúria, e não foi necessariamente assim, né? Não necessariamente. Inclusive, o Guimarães, ele fala, tem questões que são simbólicas, né? O grosso mesmo, o que é essencial, não mudou, porque o que importa é a política de águas, por exemplo, a política de demarcação. Saiu de um canto, vai para outro. Ele meio que relativiza isso, né? O tom dele não é de indignação, de fato, não é uma indignação de quem foi atacado pelo Centrão ou pela oposição, não. Ele meio que bota panos mornos, e isso eu destacaria. Eu achei que é um destaque, assim, da entrevista mesmo. Com certeza. E para ti, Inês, o que você achou aí que ia destacar? Saindo do nacional, que vocês estão falando, eu achei o que ele falou quando a gente perguntou sobre a sucessão municipal, né? O que vai acontecer na prefeitura. Claramente, ele deixou bem demarcado que vai ter candidato do PT, ou seja, não tem mais essa de fazer negócio, voltar um casamento, recompor o casamento com o PDT. Tanto que quando a Evelyn falou que estão jogando o nome do Evandro e tal, ele disse que não, porque pelo que eu sei, o Evandro é do PDT, né? Aquele foi bem, e disse bem claramente, com todas as letras, que a deputada federal Luiziane Lins tem o direito legítimo de pleitear um terceiro mandato, né, de prefeita. Assim como ele também declarou, eu achei legal, que ele não escamoteou, quando a gente falou se ele sonha em ser senador do Ceará, ele disse que sim, que quer ser senador do Ceará. Inclusive declarou que já quis ser candidato a governador, quis ser governador, mas já que não dá certo, é senador. Eu achei legal, vai ser, então vamos ter candidato, prefeito, pelo PT mesmo, não vai ter negócio de negociar com A nem B não, viu? Ele botou a cadeirinha, né? Ele botou a cadeira dele também para ser senador aí, bem claro. Eu achei. Evelyn, teu microfone falhou agora. Acho que baixou o volume. Gostei da conversa do Guimarães, ele estava tão aberto, estava tão, né? A gente deixa as pessoas assim, bem né? Leves, bichinha para o jantar na Embaixada do Bahrein. Mas ainda que ficou conversando, ele não corta não, né? Quem lembra foi tranquilo. a questão do horário são os assessores que lembram. Mas ele mesmo conversa que só, viu? A gente sabe deixar entrevistado à vontade. Não estamos, Evelyn. Continua sem microfone. Foi o cabo. E agora? Agora voltou. Eu acho que eu bati o... Ixi, e agora, Camila? Agora tá muito alto, tá muito alta. Baixa. E agora? Tá bom. Melhorou? Fala, melhorou. Eu comento o que eu ia falar da Luiziane? Sim, comenta. Tu consegue puxar, né? Consigo.
Sobre esse lance aí da Luiziane, eu acho que eu tive uma percepção um pouco diferente da de vocês. Eu achei que ele não foi deselegante em fazer um veto, mas também não foi categórico em dizer, né, que para ele o nome é o mais adequado, porque eu perguntei claramente, é o melhor nome para a disputa? E eu achei que ele falou, é um dos, né? Achei ele meio ensaboado, sem fechar a porta, sem entrar em conflito e sem se posicionar tão veementemente. Eu fiquei com essa impressão, acho que é diferente da de vocês. Mas a impressão que você ficou que o candidato é do PT, o candidato, Sim, a candidata é do PT. Agora, eles estão eu acho que foi repetindo tão isso. em faixa assim com a Luiziane, não sei, bora ver, né? Pode Aí ser negociações, minha filha, daqui para próximo ano. tem muita coisa. Agora, momentos assim, reveladores também, dos bastidores, né? Eu acho que foi legal ele trazer à tona que ele realmente não botava a mão no fogo pelo Camilo Santana, não achava que o Camilo ia, né? Até tinha aquela insegurançazinha, não sabia se o Camilo ia realmente segurar até o fim o rompimento com o PDT, né? Do Ciro Gomes e tudo. E o Camilo foi, né? Nessa eleição de 22. E a outra história, ele falou que não queria que repetisse o que aconteceu com a Dilma, e todas essas lições do governo Dilma, né, e do impeachment, claramente estão influenciando esse novo governo Lula, pelo que ele falou, né, pelo que ele deixou ali nas entrelinhas. Então, essa necessidade de negociar tudo, e acaba ficando dando muito poder para o Lira por causa disso, mas eles enxergam que é o jeito. A gente tinha que passar aqui, avançando na entrevista, senão não ia dar tempo, porque, não sei se, né, a gente já chegou a explicar aqui para os ouvintes, mas a gente tinha uma hora cravada para tocar em todos os assuntos, né? Porque depois o deputado iria para essa agenda diplomática. Mas uma coisa que eu queria ter questionado, assim, beleza, há um trauma em relação ao que aconteceu com a Dilma, um medo de que é melhor negociar, eu não quero brigar, ele falou isso, né? Eu prefiro ceder a brigar. E aí eu queria ter perguntado, gente, porque isso, por um lado, é muito ruim, porque o governo vai cedendo e vai ficando cada vez mais refém. O que a gente está vendo é o governo tendo que ceder cargo cada vez mais, ceder liberação de emenda cada vez mais, e é isso que está acontecendo aqui, os caras estão com um poder de barganha muito alto. E ele mesmo reconheceu, reconheceu que, às vezes, ele mesmo pensa, quando a gente falou, tem ministério para a União Brasil, para isso, para aquilo, e na hora H lá não vota. Ele disse, pois é, ele também reconhece isso. Mas eu acho que é trauma do tempo do impeachment da Dilma que ficou esse trauma. Eles estão negociando mesmo. Negociando. Enfim, a governabilidade, que eu não me conformo com essa governabilidade, meu povo. Esse sistema político brasileiro que é totalmente doido. É lá. Mas é isso, né, meninas? Pronto. Mas foi legal, a conversa muito boa. Foi boa. Pois valeu, gente. Então, vocês viram? Ganharam um episódio a mais. Olha só que coisa boa. Beijos.